E aí, gente, tudo bem? Gabriel Diniz, nós estamos para mais um podcast do Influencer Cristão. E olha, a verdade é que a nossa intenção, o nosso princípio é ouvir pessoas que realmente influenciam para Jesus. Essa é a nossa estratégia. Influência não tem a ver com seguidores. E no podcast de hoje, nós iremos falar com uma pessoa que tem influenciado. A história dele é uma história de influência e eu quero bater um papo com o Gesiel. Gesiel, eu quero que você se apresente, fale de onde você veio, quem você é, conte um pouco da sua história. Tudo bom? Meu nome é Gesiel Soares, né? Sou o marido da Gabriele, pai da Júlia, do Samuel, da Lia. Eu venho do estado de Goiás, sou cristão, sou empreendedor e também sou músico, né? Cristão, empreendedor, influenciador, músico. Isso. E aí, porque a gente começa esse podcast direto ao ponto, inclusive você que está assistindo, eu quero que você curta, né? De fato, você esteja conosco, você compartilhe e haverá alguns cortes desse podcast onde fará sentido você compartilhar. Mas no começo nós estávamos falando que não é quem tem seguidores que influencia. Na verdade, nosso princípio no Influência Cristão, Gesiel, é a gente ser seguidor ou ser influenciado pelo maior influenciador da história. E o maior influenciador da história não é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o maior seguido do Instagram. Sim. O maior influenciador da história é Jesus, né? Então, eu quero que você comece a contar qual que foi a influência de Jesus na sua vida, entende? Aonde começou o seu processo de influência, aonde realmente começou a sua história? Certo. Cara, eu acho que a parte que começou a me marcar foi toda a minha vivência, né? Todo o sofrimento, toda a luta que eu passei. E em pensar que se eu vencesse tudo aquilo que eu tava passando, eu poderia influenciar, assim como Cristo me influenciou a mudança de vida. Que a partir do momento que eu conheci, eu tive uma mudança muito grande, radicalmente, né? Não só mental, como espiritual, física, em todas as partes. E eu acredito que quando eu bebo dessa água, o meu maior papel é fazer com que outras pessoas que estão sentindo essa sede bebam também dessa água. E eu acho que esse é o meu maior incentivo hoje para poder influenciar. É ver as pessoas também vencendo, que estão passando pelas mesmas coisas que eu passei. Tá, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 28. 28? Tá, 28 anos, você falou da influência, aonde começou? Então, qual que foi a idade, qual que foi o despertar? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um cronograma da sua vida, vamos abrir a caixinha da sua vida e eu quero que você dê alguns passos para trás para você começar a contar a realidade dessa influência. Certo. Vamos começar da minha infância? Bora. Então, fechou. Eu vim numa família... Na verdade, no início era uma família boa, uma família próspera, mas com o primeiro contato com as drogas, né, meu padrasto, a minha mãe, acabou influenciando muito. Então a gente viveu uma pobreza extrema, né, ao ver a minha mãe ali que tinha um vício do álcool, da droga. Então cresci no meio disso, né? Cresci no meio da pobreza, no meio da fome, e algo em mim gritava por necessidade de vencer. Algo em mim dizia, pô, você tem que vencer. E eu fui um cara que... Até mesmo a minha própria mãe de sangue, né? Desacreditou muito, falava que eu não ia vencer, que eu não ia ser ninguém, né? Mas pelo motivo do que ela vivia, certo? Não culpada de raciocinamento dela fazer isso. Mas, então isso era combustível pra mim. Isso era alimento pra mim. Pô, quem que disse isso aí? Quem que determinou que eu tenho que ser um mendigo, um drogado? Quem determinou que eu tenho que perder todo o meu futuro porque as pessoas determinaram isso pra mim? E isso nasceu dentro de mim uma força de vontade de crescer muito grande. E daí ali perto dos meus 12 anos, né? Infelizmente, cada um seguiu o seu rumo. Eu acabei ficando na rua, morei 1 a 2 anos na rua, até que eu tive um grande encontro, né? Um certo dia a minha madrasta, que é a minha mãe de sangue, de coração, minha mãe de fé, minha guerreira. É até emocionante falar dela, porque meu encontro com ela foi uma mudança de vida radical pra mim. Então ela passou e me viu e falou pro meu pai, mano, você tem que pegar ele, vamos criar. E ela pegou eu pra me criar. Ela me apresentou Jesus, ela me apresentou amor de mãe. Ela ensinou tudo que eu sei, a força que eu tenho hoje, tudo que eu aprendi hoje foi porque ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Ela olhou e falou assim, não, você não é o que estão dizendo que você é.
você vai ser vencedor, você vai ser empresário, você vai influenciar as pessoas, você vai levar o evangelho. E isso me alimentou mais ainda, mais do que o combustível das pessoas que diziam o contrário. E eu falei, eu tenho alguém por mim, sabe? E foi o primeiro contato que eu tive com Cristo, quando eu conheci ela, né? Hoje ela é pastora, uma bênção de Deus. Ela me apresentou Jesus, meu sonho era ser missionário, era fazer missões. Nesse trajetório, eu tive uma grande oportunidade de entrar numa empresa muito grande, né? O pessoal queria me pagar pra fazer curso, pra estudar e tudo. E entre isso, eu tive outra oportunidade, que foi estudar missões, aonde ela correu muito atrás, ela foi em diversos lugares, pediu uma bolsa pra mim poder estudar missões, aonde eu fui, fiquei interno, estudei, a gente foi pra diversos lugares pregar o evangelho. Foi uma benção, né? Até o momento em que aconteceu a tragédia da minha queda, né? Então vamos lá, existem altos e baixos na vida do Gesiel, né? Muitos. Você acredita que morar na rua foi o principal momento, assim, de treta? Houveram outros momentos da sua vida? Muitos. Né? Só que quantos anos você tinha nessa Cara, época? eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Você se lembra? Como que era a sua cabeça andando na rua? Como que era? Vencer. Eu não aceitava aquela situação. Eu olhava para as pessoas que estavam próximas e falava, eu não posso ser assim. Eu não posso aceitar essa situação. Quem determinou isso pra mim? Por quê, mano? Cara, eu tenho 12 anos, eu sou uma criança. Quem determinou isso aí pra mim? Quem falou que eu tenho que viver assim? E a minha vontade de crescer era tão grande que eu não ficava, né, tipo, debaixo de uma ponte. Eu procurava um ambiente pra mim dormir, andava limpinho, trabalhava, vigiava carro, né? E ali onde eu vigiava carro, fiz uma amizade muito boa, o pessoal me dava alimento, me dava roupa. Então, tipo, eu sempre tive essa força de vontade dentro de mim. Por quê? Porque eu queria que pessoas que estão passando por essa situação me vissem vencer e também conseguissem mudar. Por quê? Tem muita gente que tá na situação que eu passei e não encontra força nela mesmo. Ela está esperando alguém impulsionar, alguém estender a mão e falar, cara, você consegue, você é capaz. E infelizmente as pessoas estão tão feridas que elas não conseguem fazer isso, porque elas estão esperando isso também. Então eu encontrei dentro de mim uma força tão grande que gritava, você precisa vencer. E eu determinei que eu ia vencer e nada me parava. E eu acho que isso foi um fator, assim, que mudou muito a minha mente. Foi triste, foi dolorido, foi doloroso, mas fez ser o homem que eu sou hoje. Me deu a força que eu tenho hoje pra enfrentar as barreiras, enfrentar as lutas. Então eu acredito que não é o fim. E eu quero dizer, mano, se às vezes a pessoa tá passando por essa situação, tá vendo esse vídeo, cara, só depende de você. Só depende de você pra conseguir vencer a luta que você tá passando. Basta você acreditar. Cara, eu tô muito apegado no que você tá falando. E de tudo que você falou, eu acho que o que mais me chamou a atenção é quando você falou que você encontrou a sua madrasta na rua, né? Então você encontrou, e aí eu percebo que isso foi a personificação de Jesus humano, que por meio dela se conectou com você, né? Talvez uma igreja poderia ter encontrado você, mas na verdade a estratégia de Deus e o propósito de Deus foi que essa mulher encontrasse você, né? E a verdade é que muitas pessoas esperam a solução divina, ou ela espera talvez alguma força espiritual descer do céu numa bola de fogo pra se apresentar pra ela. E na verdade, quando você olha no olho de alguém desconhecido, ou na verdade quando você realmente reconhece a essência humana, tem grandes chances de Deus se manifestar nessa humanidade do homem, né? Então, você contando isso, Gesiel, eu não sabia a raiz disso, né? Mas a verdade é que você teve um encontro com Jesus e aí, sobre altos e baixos na sua vida, esses encontros que você teve sempre gerou fruto. No entanto que você encontrou com ela e automaticamente você saiu, você foi fazer missões, então você foi seguir o seu chamado, você foi aprender, você foi se desenvolver. Então, a sua vida cristã sempre gerou fruto. Agora, eu quero que você conte, eu vou bater nessa tecla um pouco, pra justamente no final ser a cereja do bolo, tá? Inclusive, aqui nós não iremos dar spoiler, só no final a gente realmente vai falar o que você tá fazendo aqui hoje aqui. Você não veio só contar a história triste. Existe uma estratégia, um porquê de você estar aqui. Sim, e no final a gente vai contar. Mas vamos pegar mais um momento que você deu uma baixa na sua vida. Me conta esse momento. Então você teve um encontro com Jesus, você realmente entendeu o poder do ID, que é entender sobre missões, mas um outro momento da sua vida que você realmente deu uma queda e o que aconteceu? Sim, cara, depois dessa fase de missões que a gente foi, aprendi muito, eu tive uma queda, né? Eu comecei a
trabalhava com vendas e, graças a Deus, sempre vendi muito bem. Comecei a ganhar muito bem por orgulho de querer não aceitar as regras do meu pai. Eu preferi sair de casa, né? Achei que eu já era responsável demais por mim e falei, cara, não preciso mais disso, eu posso sair de casa, porque hoje eu posso manter uma vida fora sozinho. E foi o que eu fiz. E por amizades, né? Motivado, afastei da igreja, comecei a ir pra bar, balada, e eu bancava todo mundo, tipo, na roda. Então, tipo, chegou um ponto que eu quebrei. Chegou um ponto que eu não tinha mais dinheiro pra comprar mercadoria, eu não tinha como mais investir, né? E o orgulho foi tão grande de voltar atrás e pedir perdão pra me voltar pra casa da minha mãe e do meu pai, que um certo dia eu tive um encontro com um amigo meu antigo e ele me fez uma proposta. E eu acredito que essa proposta foi uma parte muito grande da minha queda, né? Que foi onde eu conheci o mundo do crime, aonde... Você quer falar sobre isso? Não, pra mim tá tranquilo. Então bora. Eu espero que isso sirva pra mudar a vida de pessoas Sim. que estão passando por isso, né? Conheci o mundo do crime, tive um contato que não precisava ter com esse lado, e foi aonde foi a minha queda total, porque minha mãe era pastora, minha mãe tinha lutado pra mim poder fazer esse curso, imagina a vergonha pra ela, né? A dor dela de ver eu passando por isso, e eu me joguei de cabeça, cara. E eu acho que foi o ponto, assim, o marco pra mim da minha história do afastamento de Cristo, né? Aquele jovem bondoso que passava, via um morador de rua e amava, queria abraçar, que via uma prostituta, queria pregar o evangelho, já não era mais a mesma pessoa. Já era um cara maldoso, já era um cara que não tinha mais compaixão, que só pensava em si, orgulhoso, que só queria saber de dinheiro. E o fim nós já sabemos, né? Ou é cadeia ou é caixão. E graças a Deus eu tô vivo. Então passei por isso, fiquei algum período ali. Achei que ia mudar de vida, né? Saí de lá, tive um reencontro com Cristo e novamente eu caí. Novamente eu caí, tive um relacionamento com a pessoa da igreja que não era pra ter no momento errado. O pastor me aconselhou a não ter e eu passei por cima. Inclusive, gente, a obediência é a chave de tudo. Acho que a desobediência, ela é o segredo da queda. E ali eu caí novamente, afastei, voltei de novo pro crime. 10 vezes pior, né? Porque quando a gente se afasta, é pior. E em 2018 foi o marco da minha história. Meu sonho era ser pai, né? E eu tinha conhecido uma menina e ela estava grávida e por certas dificuldades do ambiente que eu estava passando, ela perdeu o bebê, então isso pesou muito em mim lá dentro, pesou muito em mim, eu senti o peso de tudo que eu fiz, fiquei meses depressivo como um bicho, assim, sabe? De me afastar de todo mundo, só ficar oprimido, isolado, pensando em tudo que eu fiz, tudo que eu plantei. E a partir daquele momento ali, em 2018, eu tomei nojo. Falei, cara, eu não quero isso aqui mais pra mim. Isso aqui é algo que eu não nasci pra viver. É algo que ninguém nasceu pra viver, na verdade. Nós nos iludimos com status, né? Nos iludimos porque vemos ali e falamos, nossa, que bonito. Mas na hora de pagar o preço, você paga sozinho. Na hora de pagar o preço, quem sofre é sua família, é sua mãe, é o seu pai, seus irmãos. E por ver a minha família pagando um preço tão alto, eu me enojei de uma forma que eu falei, eu preciso mudar de vida. Isso aqui não é mais pra mim. E aí você... Cara, que história, né? Quando você fala que entrou, assim, e fez essas tretas, né, no mundo do crime, como que foi esse período? Aonde você ficou? O que aconteceu? Claro que não precisa dar detalhes, mas de uma forma evangelística. Porque, cara, um princípio que o Senhor colocou no meu coração é de se conectar com pessoas reais. Eu escrevi isso no capítulo do meu livro e eu falei exatamente sobre isso. A minha salvação, ou hoje os meus frutos vieram de pessoas que o Senhor apresentou no meio do caminho da minha vida, e essas pessoas realmente transpareceram a essência de Cristo, e hoje eu sou, então, pelo network, pela conexão com pessoas reais, né? Eu estou construindo o que eu estou construindo. E com você eu percebo que foi assim. Então, em alguns momentos, inclusive, algum momento desse podcast, nós iremos falar de algumas pessoas. Certo. Eu vou citar alguns nomes aqui, né? Só pra gerar corte, né? Mas eu vou falar de algumas pessoas porque eu percebo que pessoas são chaves, sabe? Pessoas são chaves para a prosperidade, pessoas são chaves para a network. Então, dentro desse período, como que você tava? O que você enfrentou quando você realmente entrou nesse mundo e aí teve a sua queda? Cara, eu acho que a dor maior é a distância de Deus, né? É aquele vazio gigante no seu peito que nada preenche. Você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter mulher, você pode ter tudo. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro,
o vazio gigante tá lá, porque só existe um que pode preencher esse vazio dentro de nós, né? Que é Cristo. Então, eu buscava preencher isso em tudo que tinha ao meu redor. Na ostentação, no poder de falar eu sou, eu faço, né? Nas pessoas ao redor. Mas, como você falou, há um tempo estudando o livro de João, você entende que Jesus usava sempre a linguagem das pessoas, né? Ali quando ele vai falar com aquela mulher no tanque ali, sobre a água, eu sou a água viva, ela tava buscando o quê? Água. Então significa que ela tava com sede. Qual que foi a linguagem que Jesus usou? Eu sou a água viva. Então comigo não foi diferente. Até eu só voltando um pouquinho, o impacto que você falou que eu tive com a minha mãe, né? Que pegou eu pra criar, minha maravilhosa. Então o que acontece? Faltava em mim o quê? Um amor de mãe que eu não tive. Porque minha mãe se envolveu com álcool muito cedo. Então, tipo, eu já cresci sem amor. Eu não sabia o que era um abraço de mãe, um eu te amo, um carinho. Então o que é que o Deus usou? Ele usou a linguagem mais necessária naquele momento, que era um amor de mãe. E ela veio com um amor tão grande assim, tão forte, que transformou todo o meu ser, sabe? Transformou-se, era o amor de Cristo mesmo, verdadeiramente. Então foi algo assim que é até difícil falar, sabe? Porque mexeu demais comigo. Então a vida inteira Deus usou pessoas ou estratégias no momento necessário que eu precisava. E em 2018, quando eu fui curado da depressão, olha que incrível, Deus também usa o seu propósito. Fui curado através do quê? Da música. Eu já rimava, né? Eu sempre gostei de rimar, fazer improvisos. Já encostava na banca, o pessoal, rima aí, canta aí e tal. E aí eu cantava. E tipo assim, o pessoal falava muito, cara, você tem que escrever, mano. Você tem que começar a compor, você não compõe. Isso em 2016. Aí foi onde eu compus as primeiras, né? Que nós vamos falar ainda sobre isso e tal. Então assim, em 2018 Deus usou isso. Deus usou a música pra me tirar, tipo, não foi um choque, tipo assim, não, eu vou lá e vou fazer ele se voltar pra mim de novo. Não, ele usou a estratégia da música pra me curar da depressão. Então foi um contato que eu tive, assim, muito forte. Em todas as partes difíceis que eu passei, Deus preparou alguém ou algo pra me ajudar. E dessas tretas todas, cara, eu acho que o momento mais difícil foi a primeira vez, né, que a gente caiu. Eu quase morri, né? As duas vezes tentaram me matar várias vezes e Deus estava lá me protegendo, me guardando. E hoje isso serve de testemunho, né? Falar sobre isso, para mim hoje não é difícil, já foi. Para mim hoje não é. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de salvar. E eu conto o meu testemunho, eu conto a minha história para que pessoas que estejam passando pelo que eu passei entendam que não compensa. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas o fim é um só. Não tem um terceiro final, não tem um quarto final. O fim é um só. E é doloroso. O crime não compensa? De maneira alguma. Eu vejo que no seu ciclo social, pelo menos nós, pra quem não sabe, pra quem não nos conhece, nós estamos na mesma comunidade, né? Então nós temos os mesmos pastores e nós estamos na mesma igreja. E aí, no seu ciclo social, nós percebemos que você tem um raio de influência, né? E aí vamos falar sobre essa influência, né? Tanta influência de pessoas, mas a sua influência também, até porque o nosso princípio é de fato, quem são as pessoas que estão influenciando, que estão fora das redes sociais? Esse é um dos princípios, um dos valores do nosso movimento, sabe? Tem pessoas que realmente estão influenciando através do seu testemunho, da sua história, da música, enfim, da sua pregação. Tem pessoas que estão influenciando e a internet não sabe, e nós queremos de fato ser uma plataforma que dá voz a essas pessoas. Mas falando sobre o raio de influência, cara, Jesus, ele chegava, e todo lugar que chegava, ele exercia um poder de influência. No entanto, que é tão claro isso, que quando ele enviou os discípulos, e aí, no momento, ele falou assim, olha, se você for numa cidade e você não for bem recebido, tá tranquilo, você vai bater o pé e vai sair fora, e bora pro próximo, entende? Porque aquela pessoa que ela é discípulo de Jesus, ou ela realmente transparece a essência de Cristo, ela precisa influenciar. Sabe? E a influência não tá no que você lê ou no que você fala, é no que você vive. Sim. Entende? É realmente na sua essência, em quem realmente você é. Então, aquela frase que você falou assim, olha, hoje eu não me envergonho no evangelho, e então eu não me envergonho da minha história, não me envergonho do meu passado. A verdade é que Paulo também falou isso. Paulo falou, não me envergonho do evangelho. Entende? Então, só esse período que você fala que não tem vergonha, e realmente, eu vejo que você lá na sua loja, depois a gente vai falar sobre essa parte de empreendedorismo. Eu tô sendo muito estrategista, gente, você que tá assistindo aqui, de falar
as partes ruins, né? Porque geralmente um filme, a parte boa tá no final, Sim. né? Mas é bom a gente pontuar, porque eu acredito, Gesiel, e aí, de verdade,